Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo, tudo bem? Muitos de nós, diante das lutas do dia a dia, quando enfrentamos dificuldades, tribulações, tempestades e desertos, nós questionamos: se Deus me ama, por que eu estou enfrentando essa situação? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. O texto da Palavra de Deus que eu quero meditar com vocês hoje está lá registrado em João, no seu capítulo 11, a partir do versículo 1. Escute com muita atenção o que diz a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Versículo 17 diz: ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Versículo 20 diz assim: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que te pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderiam ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, como uma pedra, colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal. Já faz 4 dias. Disse-lhes Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Glória a Deus por essa palavra, texto riquíssimo da palavra de Deus, que traz inúmeras lições para a minha vida e para a sua vida. Eu quero compartilhar contigo algumas delas, tá bom? Por mais que Jesus os amasse, isso não os livrou de passar por aflições, por dificuldade. Isso é uma grande verdade na minha vida e na sua vida. Por mais que Jesus me ame, por mais que Ele te ame, isso não faz com que eu e você fiquemos envolvidos, né, vamos dizer assim, em uma bolha na qual nada pode nos afetar. Como se a gente não estivesse vulnerável a sofrer nesse mundo. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, tá bom? Então, eu e você, independente da sua crença, se você crê ou não em Deus, se você crê ou não na pessoa de Jesus, ainda assim, eu e você vamos enfrentar lutas, dificuldades e aflições nessa vida, tá bom? Então, guarde isso contigo. Mesmo Marta, Maria e Lázaro
sendo amados, muito amados por Jesus, isso não impossibilitou eles de serem afligidos, né, de sofrer, tá certo? Então, eu já aprendo aqui com Jesus isso, que por mais que Ele nos ame, ainda assim nós vamos enfrentar, sim, lutas e tempestades nessa terra, tá bom? E aí, dando continuidade, Jesus diz assim: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, existe algumas dificuldades que eu e você enfrentamos que não é para a nossa derrota, não é para o nosso fracasso, não é para a nossa ruína. É para que Deus se manifeste através dela. Então, quantos de nós, muitas vezes, quando a vida está aí tudo bem, a gente segue aí no piloto automático, malmente consultamos a Deus, malmente oramos a Deus, malmente até agradecemos, vamos vivendo de forma automática. Mas basta passar por um deserto de que automaticamente a nossa fé já é ativada. Então, mostrando claramente que muitas vezes o deserto vem na minha vida e para a sua vida para nos aprimorarmos, para que Deus possa trabalhar na minha vida e na sua vida, tá certo? E aí, isso me chama muita atenção, porque às vezes vai vir, né, não necessariamente uma doença, como veio aqui para Lázaro e que levou, né, a sua morte, mas a gente vai poder, às vezes pode passar por dificuldades financeiras, dificuldade na vida conjugal, ou dificuldade realmente de problema de saúde. Pode vir qualquer luta e dificuldade, e isso pode ser, se você tiver sabedoria, discernimento, isso pode redundar em uma manifestação da presença de Deus na minha vida e na sua vida, tá bom? Então, que Deus nos dê esse coração, querido, que em meio às dificuldades, às lutas que venhamos a passar, que não venhamos questionar o amor de Deus para conosco, muito pelo contrário, que a gente possa descansar nos braços dele e ver que, em meio às lutas, às dificuldades, olhar o quanto ele nos ama e vai ali, né, criar situações, pessoas que vêm para nos abençoar. Ele nos envia muitas pessoas, às vezes, para nos consolar, nos confortar, né? Envia pessoas ali para nos socorrer, e tudo isso é a mão de Deus, é a graça, é a misericórdia dele sobre a minha vida e sobre a sua vida, tá certo? E aí lá no versículo 20 diz que quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Então Maria, ela estava ali enlutada pela perda do seu irmão querido. E aqui o que me chama a atenção é que Maria, ela teve uma conversão real, né, com Jesus. Ela quebra um vaso de um precioso perfume, que há quem diga aí que custava o equivalente a 1 ano de trabalho. Ela quebra isso e banha, né, Jesus ali, enxuga ele com seus cabelos. Isso é relatado na palavra de Deus. Então, uma pessoa que teve um encontro real com Jesus, e mesmo tendo esse encontro real, transformador ali com Jesus, isso não impossibilitou ela de viver, né, de passar ali por uma situação de luto, tá bom? Então, muitos de nós, às vezes, passamos por perdas e achamos que por sermos cristãos, por sermos tementes a Deus, não podemos ter ali o nosso momento de luto, tá bom? E isso é equivocado, somos de carne e osso, sofremos, nossa alma sofre, nosso corpo sofre. Então, em meio às perdas, é natural passar, né, por um momento ali de luto. Obviamente, a gente não vai ficar a vida inteira enlutado, depressivo, mas diante de algumas perdas, é natural sim passar por esse momento de luto aqui, como Maria passou. E aí no versículo 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então Jesus, querido, é a ressurreição e a vida. Aquele que nele crê, não morrerá eternamente. Você crê nele como filho de Deus? Eu creio. Então essa palavra é para mim e para você, tá bom? E aí, dando já continuidade, versículo 38 diz: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E olha que coisa interessante. Jesus dá ordem: tirem a pedra, disse Jesus. Mas Marta, irmã do morto, falou: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias de morto. Disse-lhe Jesus: não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Versículo 41 diz: então tiraram a pedra. Queridos, eu creio que Deus muitas vezes quer operar maravilhas e milagres na minha vida e na sua vida, mas existe uma contrapartida. A gente precisa fazer a nossa parte. Muitas vezes Deus quer trazer uma novidade de vida para mim e para você, mas a gente insiste em colocar certas pedras no nosso caminho, impedindo a gente de seguir em frente, tá bom? E a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse dia é que você tire a pedra, role a pedra que está impossibilitando você de avançar em Deus. Talvez essa pedra seja a prática de um vício que você
insiste em cometer e você sabe que isso desagrada a Deus, Ele não te criou para isso e você ainda insiste nessa prática. Talvez seja uma infidelidade conjugal, talvez seja a mentira, talvez seja a falta de perdão, talvez seja a vaidade. Eu não sei, sonde seu coração, você sabe, né, as pedras que estão ali no seu caminho impactando o seu avançar em Deus e que você possa rolar essa pedra. Faça a sua parte, porque o natural nós precisamos fazer. Então Jesus ele tinha poder ali, para na hora, com a ordem dele, aquela pedra sair automaticamente. Mas ele orientou, né, recomendou, tirem a pedra, ou seja, a parte natural vocês fazem. E a sobrenatural deixa que eu faço. Então isso é uma realidade também nos dias de hoje, tá bom? Faça a sua parte. O natural eu e você devemos fazer. Deus não vai mover uma palha daquilo que é papel meu e papel seu, tá bom? Então identifique quais são as pedras que têm impedido você de avançar em Cristo, de você viver uma vida de plenitude em Deus, experimentar da paz dele, tá? Da graça, da misericórdia. Então identifique isso e role a pedra e deixe o restante com Deus, tá certo? E aí no versículo 43 diz assim: Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Então eu creio que Deus pode usar sim alguns momentos de adversidade, de lutas que eu e você viemos a enfrentar, e é dependendo de como a gente se posiciona, isso pode redundar, pode resultar em salvação para aqueles que estão ao nosso redor, tá bom? Então eu fico por aqui, muito obrigado por essa ausculta, muito obrigado pela sua atenção. Se essa palavra tocou no seu coração, se você foi tocado pela palavra de Deus, eu te convido a se inscrever gratuitamente nesse canal e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas sejam também tocadas e alcançadas por essa palavra que é viva, poderosa e eficaz. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se o nosso Deus assim permitir.